Seja bem-vindo a mais um Crypto Never Sleeps, tarifas, sanções, moedas fiduciárias em xeque. A gente está vendo o colapso da ordem financeira global. Cara, esse é um assunto cabeludo e acho que o convidado de hoje tem muito a falar sobre isso, tem muito a adicionar aqui em termos de informação útil para a gente. Estou aqui com o Josué, Market Makers. Fala, Josu, como é que tá? Fala, Valtinho, tudo certo por aí? Tranquilo, cara. Estamos aqui remoto hoje. Sextarei tá dando uma viajada, foi para Blockchain Rio, mas a gente não pode ficar sem episódio do CNS. Beleza. Cara, vamos lá. Estados Unidos e China voltaram a se enfrentar, tarifas, sanções e disputas por tecnologia reacenderam a guerra comercial. Há essa discussão aí de que globalização é um fenômeno que vai cada vez mais ficar fragmentado, né? Um mundo fragmentado, cadeias de suprimento mudando, moedas virando armas políticas, né? Como a gente está vendo com o dólar. E, como eu falei, o convidado de hoje é um cara que tem muita experiência no cenário macroeconômico, no cenário de gestão. A gente está aqui hoje com o Teodoro Fleury, que é gestor e diretor de investimentos da QR Asset. Ele é economista formado pela PUC-Rio. Ele iniciou a sua carreira no banco BBM no ano de 2000, passou por fundos e grandes corretores do Brasil. De 2015 a 2019, liderou a mesa de opções e derivativos da Tullett Prebon, a maior corretora independente do mundo, e desde 2016 ele se dedica ao estudo de Bitcoin e de outros criptoativos, sendo hoje uma das vozes mais atentas e estratégicas do mercado de investimentos digitais. Theo, seja muito bem-vindo ao Crypto Never Sleep pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui estar na companhia dessas pessoas ilustres aí. Animado aqui com o debate que a gente vai ter hoje. Show! Mas antes da gente começar aqui com o Theo, vamos aqui falar do nosso patrocinador oficial, que é a Mint, que está com uma campanha super especial para você. Se liga! Bom, se você ainda não investe em criptomoedas ou se você está querendo abrir uma nova conta numa corretora, a Mint é o lugar certo para você. Se você abrir sua conta agora e usar o cupom MM50, você vai, se você investir R$100, você vai receber R$50 em Bitcoin. A Mint vai depositar na sua conta R$50 em Bitcoin se você investir 100. Então, não perca tempo. Você abre sua conta lá na Mint, super fácil. A Mint é a corretora de criptoativos do BTG, o maior banco de investimentos da América Latina. Abrindo sua conta usando o cupom MM50, você vai receber R$50 lá na sua conta se você investir 100. Essa campanha é válida até o dia 15, então não perde tempo, essa é a hora de você começar a investir. Irado. Cashback em Bitcoin, nesse cenário aqui macro que a gente está vendo, eu acho que é algo que é super interessante. E falando em cenário macro, cara, Theo, como a gente estava falando aqui, a gente está vendo uma escalada das tarifas, né? A gente teve um momento bem tenso aí em março e abril, né? Quando o Trump veio com aquela nova onda tarifária, o mercado precificando a possibilidade de estagflação, cripto derretendo pra caramba. E essa separação, né? Cada vez mais entre China e Estados Unidos, os diferentes eixos aí geopolíticos. O que você acha que está por detrás dessa onda de protecionismo, cara? Olha, eu acho que não é um fator, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que levou o Trump a adotar essa política, né? Eu acho que, primeiro de tudo, talvez mais importante, uma coisa que eu acho que ele fala desde 2016, né? Aquela coisa de Make America Great Again, né? Reindustrializar os Estados Unidos, né? Com a globalização ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, a gente teve uma fuga, né? Uma fuga não, acho que uma reorganização da cadeia produtiva, né, industrial, que acabou indo para lugares de mão de obra mais barata, como a Ásia, por exemplo. Hoje em dia, a maioria dos produtos que a gente tem aqui em casa, até aqui no Brasil, é tudo made in China, made in Vietnã, enfim, nesses lugares, e isso gerou um desemprego, digamos assim, industrial nos Estados Unidos, que na base o eleitor ali do Trump, né? Então, eu acho que quando ele faz isso, ele está tentando, de alguma forma, trazer de volta, dentro do que é possível, né? O emprego industrial para os Estados Unidos e também fazer um aceno a uma base importante eleitoral dele. Eu acho que existe uma questão geopolítica também, de depender menos da China. Enfim, a gente vê aí esse termo não é usado muito, né, porque parou ali nos anos 90, mas essa guerra comercial
que a gente tem já há algum tempo entre Estados Unidos e China, não deixa de ser uma guerra fria, de certa forma, né? Beira aí uma guerra fria com todas as tensões ali geopolíticas que a gente tem e as possíveis consequências, enfim, especula sobre invasão de Taiwan, entre outras coisas aí. Então, assim, eu acho que ele quer também ser mais independente da China e tentar com isso, talvez, através das tarifas, reequilibrar a balança comercial, que é, no geral, deficitária lá nos Estados Unidos, né? A gente aqui no Brasil sofreu aí recentemente com tarifas, né? Talvez as mais pesadas que foram efetivamente implementadas até agora, o que não faz muito sentido porque os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil, né? Mas não é o que acontece com o resto do mundo, né? No global da balança comercial americana, a balança comercial é deficitária. Eu acho que isso é uma tentativa, talvez meio, não vou dizer atrapalhada, porque talvez seja uma palavra muito forte, mas assim, uma tentativa meio que na marra de conseguir consertar isso, talvez num prazo mais curto, digamos assim. Então, acho que é esse conjunto de fatores aí, não tem um fator isolado. Talvez tenha alguma agenda aí mais, enfim, subentendida aí, mais de minúcia geopolítica que a gente que não esteja, pelo menos no meu alcance, aqui no nosso alcance hoje, né? À luz das informações que a gente tem hoje, sim, sempre é possível, mas acho que é meio que esse cenário aí. Entendi. Você acha, cara, eu acho que inclusive esse cenário ele foi acelerado pelo Covid, né? Porque naquele tempo ali, como você construir um mundo que é extremamente interligado por cadeia de suprimento, no momento em que você tem uma crise daquela, um país como os Estados Unidos fica extremamente dependente da China, né? Até para produzir remédio, né? Produzir um monte de coisa. Então, você acha que a globalização que a gente conheceu ali desde os anos, aliás, até antes do que isso, né? Pós Segunda Guerra, né? 80 anos, quase 100 anos de prosperidade, de colaboração entre países, acabou? Ou isso seria só uma reconfiguração desses blocos de poder? Eu acho que a gente está num momento justamente de reconfiguração desses blocos, desses centros de poder, né? Historicamente, essas grandes potências dominantes, como os Estados Unidos aí da nossa geração, eles não duram muito mais do que, sei lá, cento e poucos, 200 anos. E os Estados Unidos já vem numa posição dominante aí, chegando a 100 anos, né? Digamos que a gente leva em conta aí que os Estados Unidos virou a potência dominante no final da Primeira Guerra Mundial, ou em algum momento no entre guerras ali, já faz um pouco mais de 100 anos que os Estados Unidos tomou essa dianteira aí em relação à Europa e virou a potência dominante do mundo. Hoje em dia a gente tem outros players aí aspirantes a essa posição, principalmente a China, e a gente vive uma certa, talvez, reconfiguração dessa balança aí, né, desse equilíbrio de poderes, mas tudo isso são movimentos de muito, muito longo prazo, né? Enfim, essas coisas demoram uma geração inteira. Desculpa, tu acha que isso é algo que você consegue tradar? Cara, talvez, assim, eu acho que o Ray Dalio, eu acho que sim, né? Tanto que, assim, ele vem falando de... Eu lembro que, pô, o Ray Dalio, especificamente, ele soltou o primeiro artigo falando de mudança de New World Order, não sei o que, em 2019. E ele falava, enfim, ele falava em investir menos em ativos como equities e mais em reservas de valor. Acho que na época a tese do Bitcoin ainda não era tão clara para ele, então ele falava muito do ouro. Ele batia muito no ouro, pensando num pano de fundo de guerra, né? Uma guerra que, enfim, uma guerra declarada assim, que quase chegou a acontecer, né, em outubro de 2023 ali, quando a gente teve aquele episódio em Israel ali do Hamas, enfim, invadindo Israel e fazendo todas aquelas barbáries que depois resultou numa série de barbáries também de Israel contra
a Palestina, enfim, existe uma guerra, lógico, em andamento. Então, assim, eu acho que você trada, mas são movimentos de longo prazo. O ouro subiu, pô, 100% só de 2023 até aqui. Menos de 2 anos, para um ativo em tese conservador, enfim, dobrar em menos de 2 anos, acho que é um movimento agressivo. A própria prata recentemente teve acho que não chegou a ter uma valorização tão expressiva quanto a do ouro, mas vem numa tendência de alta forte. O Bitcoin, não acho que seja só isso. O Bitcoin tem N outros fatores, né, que levaram a. Bitcoin tem fatores cíclicos, tem fatores macro, enfim, não é só uma questão dessa agenda, mas assim, é uma tese que também é reforçada por esse cenário. Então, assim, dá para tradar isso? Dá, acho que dá, mas talvez não seja tão óbvio, né? E são Hotel, movimentos longos, né? Não é? Acho que você ficar tentando tradar isso no curto prazo é muito difícil, assim. Acho que assim, são movimentos longos, digamos assim. E indo um pouco além ali da superfície que a gente consegue observar das decisões do Trump, né? Por exemplo, o Brasil aí é um caso clássico que você comentou. A justificativa que ele está colocando da imposição das tarifas é a questão do superávit, né? Que ele coloca ali que os Estados Unidos foi drenado ao longo dos anos, né? Chegou a hora do mundo pagar essa conta. O que você enxerga, além dessa superfície, assim, em relação a esse reposicionamento americano no mundo com essas taxações que o Trump tem feito, às vezes até em relação a países que são deficitários em relação aos Estados Unidos? Você acha que a guerra vai bem além do comercial? Que ela vai, mas você enxerga alguma coisa aí que te chama a atenção, que você consegue olhar, que seria o pensamento de segundo nível ali, citando Howard Marks? Eu acho que existe uma guerra política, né? Uma guerra de narrativas, assim. O Trump, na primeira carta que ele mandou para o Brasil, ele botou a questão ali do Bolsonaro, né? E jogou a questão de ter uma perseguição contra o Bolsonaro, enfim, como justificativa. Mas eu acho que não é isso. Se você pegar, ou não é só isso, a manifestação do Trump e essas tarifas, essa mudança de posicionamento veio pouco tempo depois daquela conferência dos BRICS que a gente teve aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. O BRICS é um movimento que começou como uma junção de potências emergentes, né, assim, de aspirantes a futuras potências, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é isso que o BRICS é isso, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas depois essa aliança foi tomando um caráter mais político. Você teve outros países que têm uma proposta mais anti-americana, assim, entrando nessa composição. E recentemente até o Brasil ecoando isso, né, que eu acho que talvez tenha sido um dos motivos, né? Precisamos romper a dominância do dólar, vamos estabelecer um novo padrão monetário para as trocas entre, enfim, os países desse bloco. Então, eu acho que as sanções do Trump vêm logo depois desse movimento e do Brasil tentar minar a credibilidade aí chancelar a posição de Rússia e China, né, do BRICS, tentando minar a posição dominante do dólar. Eu acho que, no fundo, é isso que o Trump está combatendo, na verdade. Esse posicionamento alinhado com China e Rússia e com uma certa intenção de fazer um rearranjo do padrão monetário global. E porque, claro, pô, não é tão difícil
saber por que é tão caro para os Estados Unidos esse tema do dólar, né? Mas explicando para quem está começando a entender essa geopolítica com moedas, tentando entender como que esse poder dos Estados Unidos se exerce através da moeda, por que os Estados Unidos combate tanto essa ideia de que poderia vir a ter uma moeda que substituísse o dólar, né? Por que é tão importante manter essa hegemonia? Porque o fato de você ser o emissor da moeda dominante do mundo, né, do padrão de referência de todas as trocas globais, te dá uma condição de financiamento muito privilegiada, né, de você, enfim, financiar sua dívida, financiar seus déficits. Basta você, enfim, emitir mais moeda e essa moeda vai ter, enfim, vai ter aceitação, vai ter... você consegue... Vazão. Vai ter vazão, você consegue aumentar a base monetária. Óbvio, a longo prazo você vai minando o valor da moeda, mas sem fazer esse efeito ser sentido tão a curto prazo. Então, eu acho que desde que a gente teve o rompimento do padrão ouro ali em 1971, o dólar virou essa unidade de conta global e deixa os Estados Unidos numa posição muito favorecida, tanto que se você for pegar nas reservas dos grandes bancos centrais do mundo, China, Japão, o próprio Brasil, que tem reservas internacionais grandes, existe um percentual gigante do total dessas reservas que está alocado em títulos de tesouro americano. Então, essa facilidade de financiamento, porque quando você emite moeda, na verdade, você emite títulos, um outro país vai e compra os seus títulos, e é aí que o dólar entra em circulação. Então, assim, essa facilidade de financiamento é uma coisa que quem é o emissor da unidade de conta global fica numa posição extremamente favorecida. Então, se essa perspectiva acaba, né, se esse feature, digamos assim, que os Estados Unidos têm de ser o emissor da unidade de conta global, se isso vai embora, os Estados Unidos financiar os seus déficits, financiar a sua dívida, fica muito mais difícil. E aí realmente aí realmente eles entram num cenário de guerra mesmo, porque é uma coisa que pode, enfim, mudar e muito a economia americana. Mas, mais uma vez, por mais que isso hoje esteja talvez começando a acontecer, são movimentos muito longos, vai demorar décadas ainda para enfim, se for ser implementado, né? Se realmente for essa a agenda. Cara, geralmente essas grandes mudanças, elas vêm com algum tipo de choque, né? E beleza, a gente tá vendo assim um movimento parecido, como você falou, né, de Guerra Fria, né, conflitos localizados. A gente tá vendo muita inovação bélica, inclusive, né? Esse negócio de drone, de espionagem e tal. Cara, você acha que vai ter e aqui a gente tá especulando bem longo prazo, é difícil de falar, mas que vai ter algum evento que vai declarar a mudança, o fim do dólar, um novo padrão, seja lá qual for esse padrão, né? Já já a gente vai falar aqui de padrão Bitcoin, talvez. Você acha que isso é real, cara? Na nossa vida ainda, assim? Até o fim da nossa vida? Cara, é difícil, né? É difícil pensar num evento assim. Tudo bem que eu sou muito viesado para falar disso, né? Mas eu acho que talvez o grande, e você até antecipou aí, talvez o grande catalisador disso aí poderia ser o mundo, né? Os agentes ao redor do mundo passarem até a percepção que existe um ativo, um meio de troca que tem muito mais valor do que o dólar. E no caso, enfim, seria o Bitcoin. Talvez, eu já ouvi gente falando que não acha impossível o mundo voltar para um esquema de padrão ouro. Mas, assim, como um evento isolado que seja um divisor de águas que vá determinar
enfim, o fim da hegemonia do dólar, eu tenho dificuldade em pensar num evento isolado, assim, a não ser, a não ser guerra. Uhum. Acho que stablecoins talvez até deem aí uma esteira maior para o dólar, né? Um tempo de Uma vida maior para o sobrevida, dólar, né? né? Porque exato, acho que é isso que o governo Trump está querendo também com toda essa onda cripto, né, cara? E aí eu queria um pouco da tua perspectiva. O que tu acha aí que é mais provável que a gente entre, daqui a alguns anos no padrão Bitcoin, ou que a gente permaneça no padrão dólar justamente por conta que você está criando um novo tipo de demanda, né? Se a gente puder aqui também exemplificar como que stablecoin funciona, né? Já entrando aqui para essa parte de cripto. Vamos lá então. Uma coisa de cada vez. Bom, stablecoin, o que que ela é, né? Stablecoin, ela é o nome stable, né, vem de ela ser uma versão cripto, né, uma versão digital de algo estável, né, atrelado ao valor de algum ativo. Acho que ganharam mais notoriedade aí até pelo crescimento de market cap que tiveram foram as moedas é, atreladas ao dólar, principalmente o Tether, né, o USDT e o USDC, que é o dólar, enfim, a stablecoin da Circle, que são as duas principais, enfim, as duas juntas devem ter aí, enfim, quase todo o mercado. Né? Essas stablecoins, como é que elas funcionam? Para cada stablecoin emitida, você tem $1, em tese, né, você tem $1 de reserva de moeda fiat depositado em algum lugar. Então, assim, no caso do SDC, você tem os bancos ali, que são os bancos credenciados a serem, enfim, detentores da reserva do USDC, mas basicamente são moedas, são tokens que são lastreados em depósitos efetivos de dólar. A gente até teve alguns experimentos aí com stablecoins algorítmicas, né, mas a gente sabe que não deu muito certo, né? Acho que o ST lá, né, do ecossistema Terra-Luna, talvez tenha sido o principal exemplo. Você tem o DAI, que não deixa de ser uma coisa meio algoritmo e que sobrevive até hoje, mas ficou pequeno, né, dado o crescimento de Tether e o SDC. Mas, enfim, isso é o que é uma stablecoin. Né? A gente viu, a gente que está no mercado cripto, ao longo dos últimos anos, o mainstream empurrar muito uma agenda de CBDC, né? A Central Banks Digital Currency. Então, os governos vão entrar nesse mundo das moedas digitais e vão lançar as versões digitais das suas moedas fiduciárias. Aí você tem o projeto do Drex aqui no Brasil, você tinha um projeto nos Estados Unidos lá tocado pelos democratas, você tem um projeto na China, enfim, e outros ao redor do mundo. E o Trump, quando é eleito, ele volta para uma questão enfim, de fazer isso pela via privada, né, dos emissores que a gente já tem hoje em dia e de outros que queiram entrar no mercado e não pela via governamental. O que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, né? Você acha que o mercado já iria nesse caminho, independente das iniciativas de governo ou não, porque foi um mercado que surgiu fora dos governos, né? Então, assim, não sei se o governo consegue, a não ser, talvez na China, por medidas de autoritarismo, fazer a moeda digital ser a moeda do. Enfim, fazer que o token digital que mais seja negociado seja aquele emitido pelo governo. Mas no resto do mundo, eu não sei se isso seria implementável. Então, eu acho que. E por ser uma forma muito fácil de você transferir recursos ao redor do mundo, né? E um meio de pagamento muito rápido e muito eficiente em relação ao que a gente tinha antigamente, os velhos mecanismos de câmbio, SWIFT, etc. É claro que isso ainda vai ganhar muito, muito mercado. E nas moedas privadas, sendo o dólar ainda extremamente dominante, talvez isso dê uma sobrevida ao dólar, né? Enquanto moeda de reserva. Mas assim, se lá na frente se vai ser uma cesta de moedas, se vai ser Bitcoin, se vai ser
alguma outra coisa, enfim, eu acho que a gente está vivendo aí os dias, cada dia é um dia, né? Eu acho que a gente está a seguir cenas do próximo capítulo, né? O que vem adiante aí. Mas e como que efetivamente a stablecoin poderia dar essa sobrevida ao dólar, né? Porque nesse modelo atual aí, tirando essas algoritmos como você comentou, tem que ter a paridade de 1 para 1, né? Inclusive, a gente viu um IPO aí recente de uma delas, né? A empresa é impressionante, né? O lucro que ela deixa ali, que ela gera, né? É um negócio fantástico. Mas é Agora, engraçado. por que daria... Não, desculpa isso. Sim. Só que você falou da questão da empresa, né? As emissoras de stablecoin passaram a dar lucro depois que os Estados Unidos subiu os juros, né? Porque quando era juros zero, elas davam um baita prejuízo. E especulava-se até quanto tempo, por exemplo, a Circle ia conseguir, enfim, aguentar. Mas realmente, quando você passou a ter um juro positivo nos Estados Unidos e as reservas ficam ali rendendo juros, como se fosse um float, né, digamos assim, passou a ser um negócio altamente lucrativo, né? Mas, cara, como seria, eu acho que é o seguinte, eu acho que por questões de adoção, né? Essas stablecoins, elas já têm uma, uma adoção muito grande, elas já estão com market caps relevantes e hoje, se uma pessoa vai trocar um meio de pagamento tradicional por uma coisa cripto, a não ser que seja alguma coisa, sei lá, não sei, vamos pegar uma empresa aí que tenha um fluxo de pagamento entre países muito grande, mas dentro da própria organização, sei lá, uma Apple da vida. A Apple pode resolver criar uma moeda para transacionar dentro da Apple, mas, enfim, cross-border entre as suas filiais, entre seus escritórios em diferentes países, entre suas atividades em diferentes países. Talvez você tenha casos como esse. Mas, se não, eu acho que o mercado vai rumar para as que já são as dominantes hoje em dia. E elas são, hoje em dia, denominadas em dólar. Então, assim, quando a gente fala da possibilidade das stablecoins darem uma sobrevida ao dólar, acho que é por isso, porque elas já são as mais adotadas. E é mais fácil adotar o que já está sendo negociado, né, que já passou por uma questão de construção de rede, de comunidade, de adoção, do que você tentar, enfim, lançar uma nova do nada, do zero, né? Cara, e sobre ainda essa coisa do dólar, né? Você falou, pô, hoje o dólar ele funciona com base no sistema SWIFT, né? O sistema de mensagens intrabancárias internacionais. Usando blockchain, usando stablecoins, você ainda tem a possibilidade de congelar fundos, por exemplo. Porque o que acontece é que você tem uma Tether, uma Circle da vida que emite esses stablecoins através de um contrato inteligente em uma plataforma de contrato inteligente como a Ethereum e Solana. E eles têm uma possibilidade de fazer o freezing, né? Tanto é que tem toda essa questão geopolítica entre Tether e FBI e tal, e todas as autoridades dos Estados Unidos. Quando a gente fala de comércio internacional e toda essa situação de você conseguir utilizar o dólar como uma arma, né, de, vou bloquear aqui os fundos da Rússia, não pode mais usar o SWIFT. Será que o mundo eventualmente não estaria migrando para uma moeda neutra? Seja uma stablecoin de dólar descentralizado, porque tem essa opção também, ou seja em algo lastreado no Bitcoin, ou alguma outra moeda neutra. Você acha que isso é algo que faz sentido? Eu acho que faz, mas, enfim, que moeda neutra você vê hoje em dia? Que seja descentralizada, que já tenha pessoas operando aí e já tem uma adoção global fora stablecoins de dólar, né? Eu, particularmente, só consigo ver o Bitcoin. Neutro, né? Você pode pegar algum emissor que vai querer, enfim, talvez construir um token que é baseado numa cesta de moedas. Aí vai pegar, sei lá, um pouco da moeda chinesa, um pouco do iene, do real, enfim. Foi o caso da Libra, né? Foi o caso Facebook. E não avançou, né? A Libra enfrentou
uma pressão política ali para não acontecer, que não foi pequena, né? Só para contextualizar para o pessoal que não conhece essa história aí, desse folclore das stablecoins, você pode falar o que foi a Libra e o que o Mark Zuckerberg tem a ver com isso? A Libra foi um projeto capitaneado pelo time do Facebook, né? De lançar uma stablecoin que não seria lastreada em dólar, né? Que seria uma cesta de moedas que têm uma representatividade grande no comércio internacional. Eu não lembro direito, enfim, a Libra já faz tanto tempo, cara. Eu não lembro direito qual seria a regra de composição ali da Libra. Eu não sei se era se iam pegar, por exemplo, o percentual que cada moeda tem no fluxo de comércio global, ia ser uma cesta ajustada por essa composição, mas era uma stablecoin que não era só de dólar, né? Ela era uma combinação de moedas de países que são relevantes no fluxo de comércio internacional, e seria uma stablecoin lançada com toda a força, né, de rede, todo o efeito de rede, né, que o Facebook já tinha. Enfim, ela certamente seria adotada inicialmente ali dentro do Facebook, mas como, cara, quase todo mundo no mundo tem Facebook, a adoção tenderia a ser quase que, enfim, supunha-se que poderia ser uma adoção muito rápida, né, e grande. Mas foi um projeto que enfrentou diversas resistências, aí teve uma censura regulatória forte, e o Zuckerberg acabou desistindo, né, do projeto. Me corrija aí se eu estiver errado. Assim, acho que você também acompanhou isso aí lá atrás. Acompanhei um pouco, mas, cara, é impressionante essa questão da pressão política, né? Como foi algo difícil de passar lá nos Estados Unidos, e que você vê, de certa forma, até nessa nova regulação que saiu das stablecoins, né? Do Genius Act, que as Big Techs não podem emitir stablecoins. E assim, eu acho que todas elas estão meio que correndo para uma espécie de Everything App, né? Um aplicativo que faz tudo, conecta pessoas, comerciantes, meio de pagamento, né? Cara, como que você acha que vai ser essa relação entre Tethers, Circles, né, essas criadoras de stablecoins, com o mercado, né, como meio de pagamento? Cara, até com os bancos, né? Assim, a Tether, a Circle, elas estão no mercado que, pô, você acha que o JP Morgan não gostaria de estar nesse mercado? Ou o Bank of America, ou algum outro banco grande americano? Todos gostariam de estar nesse mercado, né? A Tether, hoje em dia, a receita que ela tem de float, né, de juros em cima das suas reservas, ela é tão grande que muita gente diz que a Tether é a empresa que tem o maior lucro por funcionário, né? O maior faturamento, o maior lucro por headcount. Enfim, quem não gostaria de uma tese como essa, né? Eu acho que conforme as stablecoins forem sendo cada vez mais adotadas, né? Adotadas, porque, enfim, você transacionar dentro do ambiente blockchain, você tem vários benefícios, né? Porque dependendo da rede que você escolhe, a transação é mais rápida, ela é quase instantânea, ela pode ser muito barata, ela tem fricção praticamente zero, ela é altamente rastreável, porque, enfim, qualquer Block Explorer aí, e aí, enfim, fazendo para quem não é familiarizado com o assunto, né? Block Explorer são, enfim, sites ou softwares onde você, dependendo da rede de blockchain que você usa, pode ser Ethereum, pode ser, enfim, Solana, a própria rede do Bitcoin, você consegue varrer todos os endereços daquela rede e ver o que está acontecendo em tempo real, né? Eu não sei que aquele endereço, né, geralmente os endereços são uma sequência de letras e números grande, eu não sei que aquele endereço é do Walter ou do Josué, mas assim, eu sei o que ele está fazendo a cada minuto, né? O que ele está recebendo, para onde ele está mandando, enfim. Então você tem um comércio global
que é um livro aberto em real time e rápido e barato, eu entendo que seja, enfim, do interesse de todo mundo, né? Menos de quem ganha com a intermediação e com a lentidão do sistema atual, né? Mas é claro que, pô, talvez para ter uma adoção numa escala ainda maior, vai ter que acomodar grandes players. E aí, enfim, que tipo de concessões vão ter que ser feitas, acho que é difícil prever, assim. Não sei se organicamente o que a gente tem hoje vai pela força do efeito de rede ou se algum player vai conseguir penetrar nessa, enfim, nesse jogo pela força financeira, né? Eu acho que isso ainda é um grande ponto de interrogação. Você tocou num ponto que eu achei interessante, que é a questão da adoção, né? A gente está aqui falando de blockchain, infraestrutura de pagamento mundial, distribuída e transparente. Só que, quando você tem uma infraestrutura que é transparente, um livro aberto, pô, tem negócio que tá querendo comprar alguma empresa, querendo criar uma nova estratégia que não quer que os outros adversários, talvez, né, os concorrentes, saibam daquilo. O que você... E aí tem essa questão de privacidade, né? Como que eu consigo usar essa infraestrutura global para transacionar, para gerar negócio, para fazer meus fluxos de caixa aqui cross-border, mas ao mesmo tempo isso não é privado, né? Todo mundo consegue ver minha transação, mapear isso de certa forma, porque algoritmo de IA, daqui a algum tempo todo mundo vai ter, todo mundo já consegue rodar, inclusive, né? O que você acha que a gente está distante de fato estar utilizando isso para comércio mesmo internacional, em questão de privacidade? Eu acho que a privacidade ela é uma questão importante, até um excelente ponto que você trouxe aí, porque foi uma questão também no desenvolvimento do Drex aqui, né? Enfim, chega uma hora que os bancos eles não querem ficar naquele ambiente open source, né? Eles querem soluções de privacidade para as suas transações. Eu acho que você tem dois caminhos, né? Você tem soluções de tecnologia para adicionar uma camada de privacidade nas transações. A gente tem isso, inclusive, na rede Ethereum, né? Os ZKs, né? O Zero Knowledge. O Zero Knowledge, na verdade, ele é um ZK, que é ZK, né? Que é as iniciais de Zero Knowledge. É um mecanismo de criptografia para você adicionar privacidade nas suas transações. Você tem esse caminho de adicionar layers de privacidade em blockchains públicas e você tem blockchains permissionadas também, né? Porque quem está no mundo cripto, assim, enfim, o varejo que está no mundo cripto, muitas vezes ele só interage com protocolos que são de código aberto, né? Open source em sua essência, mas para fins empresariais, corporativos, você tem blockchains que são permissionadas. O que é permissionado? Que não é qualquer um que tem acesso, você precisa ter alguém, você ter um validador central ali que te dá ou não acesso àquela rede. Eu acho que tudo que aconteceu, né, para culminar todo o movimento dos cypherpunks lá que culminou na criação do Bitcoin é justamente para abolir isso, né? Você pega lá o paper do Satoshi Nakamoto, a primeira pergunta é como é que você... Ele é uma resposta à pergunta, né? Como é que você como é que eu mando dinheiro para o Walter sem ter um validador central que atesta isso, né? Como é que a gente faz essa transação ser válida? TEL para Walter, sem ter double spending, enfim, todas as outras coisas que um validador central precisaria verificar. Como é que você faz isso de forma descentralizada? Mas a gente pode voltar para um esquema onde, beleza, a tecnologia que foi criada é muito legal, mas a gente quer o controle. Então, você pode ter a questão das blockchains permissionadas com alguém te dando acesso ou não. E aí você talvez use a parte de open source para tecnologia mesmo, de transação.
ou a parte permissionada pode ser uma segunda camada dentro de um Ethereum, de um Solana, enfim. Você tem... As possibilidades são infinitas. A gente está muito no começo, né? Apesar de já fazer algum tempo, da gente já ver alguma adoção, eu acho que as possibilidades da tecnologia são muito grandes. Eu acho que tem use cases hoje em dia que vão existir lá na frente que hoje a gente nem pensa neles. Eu até fico pensando assim, né? Quando eu comecei a me envolver com cripto, Bitcoin, né, 2016, 2017, a gente fala, você não tinha, por exemplo, DeFi ainda, você não tinha todas essas explicações de finanças descentralizadas que a gente tem hoje em dia. E iam surgindo alguns protocolos que, na grande maioria, eram protocolos de blockchain, né? Enfim, meio que inspirados no Ethereum. Ah, não, mas é uma rede que vai servir para lançamento de aplicações descentralizadas, né? De apps. Mas, cara, o que são esses? Era uma coisa muito abstrata, né? Você, em 2017, pô, que é a aplicação que vão lançar nessa rede aí, né? E hoje em dia você tem, enfim, por mais que ainda seja nichado, pô, quantos protocolos de empréstimo você não tem na rede Ethereum, de trading descentralizado, enfim, e você tem aplicações até, enfim, hoje em dia você tem o DeSci, enfim, para todo setor, você tem aplicações setoriais gigantescas que, enfim, que rodam dentro dessas redes, né? E lá atrás isso era meio abstrato. Como é que vai ser esse mundo onde o Ethereum realmente vai ter aplicações práticas? Eu acho que daqui para frente também, eu acho que as possibilidades vão ser tantas que é difícil até imaginar tudo que pode acontecer, né? Ô, Theo, aproveitando, tem mais uma aí, Valtinho? Eu posso... Assim, eu ainda tenho de um monte aqui, mas se você quiser... Não, achei que você ia emendar uma aí na sequência. Cara, é porque assim, é mais sobre DeFi mesmo, né? Porque quando você está usando blockchain, formação de capital é na internet. Então, assim, um pool de capital pode vir de um cara da China, do outro cara do Brasil, e pô, você tem um produto de yield agora. Você pode fornecer capital e ganhar por isso, né? Você vê. Agora a gente está num momento muito nichado desse treco, né? Agora, você vê, por exemplo, fintechs no Brasil utilizando esses produtos de cripto, como, por exemplo, um back-end, para, vou aqui oferecer um produto que só consegue ser oferecido dessa forma porque tem aqui essa formação de capital ocorrendo no blockchain. Eu te dou um exemplo até maior do que fintech, cara. Assim, a gente viu por conta de toda a discussão do Drex, eu vi a apresentação do Banco Central, onde o Banco Central falava em pool de liquidez, que é o mecanismo que foi originado, enfim, os AMMs, né, os Automated Market Makers, que surgiram com as exchanges centralizadas. Enfim, Uniswap, enfim. Eu vejo que o Josué sempre tenta contextualizar, talvez para o mais leigo, né, quando a gente começa a falar de uma inovação muito... Importante. Meu papel aqui, puxar um pouco para o pessoal, Então, assim, pessoal conseguir entender aí. Eu acho que talvez exchange centralizado, o conceito em si seja meio abstrato demais para tentar explicar, mas assim, eu acho que assim, a maior exchange descentralizada é o Uniswap, né? O Uniswap, como é que ele funciona? Ele tem pools, né, centros de liquidez e um algoritmo lá que vai definindo preços e vai realizando as trocas. Isso é um conceito, pô, muito legal que foi criado e o Banco Central queria usar isso dentro do Drex. Ele se referia até como piscina de liquidez, né, e não pool de liquidez. Mas assim, você vê uma inovação que foi criada dentro de um ambiente totalmente cripto e nichado, né? Pouca gente. Quando você pega dentro da nossa bolha, acho que todo mundo sabe o que é pool de liquidez, né? Mas assim, fora dessa nossa bolha, enfim, onde a gente vive o nosso dia a dia de cripto, é um conceito assim muito abstrato, mas você vê uma entidade como o Banco Central querendo levar isso para o mercado tradicional. Então, assim, as inovações que a blockchain permite eu acho que ainda vão ser adotadas em escala global. Por exemplo, em cripto você tem settlement, né, instantâneo das operações. Enfim. Será que a gente ainda vai ver por muito tempo bolsa que precisa de 2 dias para liquidar as operações?
Em algum momento essa tecnologia não vai ser adotada aí pelas grandes clearings para otimizar o processo? Enfim, não sei, mas eu acho que poderia ser um caminho, entre outros, né? Ô, Theo, a gente comentou aí no começo, você veio do que a gente costuma chamar aí de mercado tradicional, né? E tá estudando aí cripto desde 16, 17, né? Inclusive à frente aí da QR. De todos esses movimentos que você viu desde então, eu acho que tinham muitas coisas que às vezes as pessoas desacreditavam e a coisa ela foi acontecendo, né? E daqui a pouco, quando você viu, a adoção já estava tendo. O que você acha que são os próximos movimentos do mundo cripto que são inexoráveis? Assim, eles vão acontecer, que você tem na sua cabeça de que realmente, ó, isso daqui leve o tempo que levar, não vou cravar aqui a data nem quando vai acontecer, mas dado sua experiência no mundo anterior tradicional, né, do mercado financeiro tradicional, o que você acha que são os checkpoints aí para o futuro em relação à adoção cripto? Cara, eu acho que uma coisa que eu acho que pode demorar muito tempo, como eu falei, tem muita coisa que envolve uma desintermediação muito grande, onde os intermediários ganham muito dinheiro, né? Então, assim, você vai ter uma resistência muito grande para furar essa bolha, digamos assim. Mas eu acho que uma tecnologia, a tecnologia dos smart contracts, né, dentro do Ethereum, elas, cara, elas vão virar mainstream e vão estar presentes no nosso dia a dia. Porque assim, por que a gente hoje em dia a tecnologia embutida nos smart contracts, você pode lançar o instrumento financeiro que você quiser, uma debênture, um título de dívida com todas as regras ali programadas. Uma empresa, quando emite uma debênture que tem covenants, por exemplo, no qual a dívida líquida dela não pode ultrapassar um certo ratio em relação ao seu faturamento, enfim. Todas essas condições que enfim, são gatilhos de eventos para títulos de dívida. Tudo isso você consegue, porra, automatizar e deixar muito mais redondo dentro de smart contracts do que a gente tem hoje em dia. Enfim, cartórios. Por que você vai ter um selo ali analógico humano por qual você paga uma fortuna se você pode ter um registro digital muito mais preciso dentro da rede Ethereum? A própria, enfim, liquidação instantânea de transações que eu mencionei aqui na resposta anterior. Eu acho que vai ser realidade em algum momento, né? Algum dia. E isso é muito eficiente, porque, assim, um exemplo que eu sempre gosto de citar, para quem está dentro do ambiente cripto, assim, 2022 foi um bear market brutal, né? Foi quase um 2008 aí no mercado tradicional. Você teve uma quebradeira dentro do ambiente cripto, você teve uma quebradeira gigantesca. E você pega todos esses protocolos de finanças descentralizadas, de empréstimos, que na sua grande maioria são over-colateralizados, né? E tem zero interferência humana, são todos governados por smart contracts. Você teve default zero nesses protocolos. Você teve muitas liquidações, claro, porque tinha muita gente alavancada, mas você teve um default assim, zero. A tecnologia funcionou perfeitamente. Onde você teve gargalos e quebradeira é onde tinha intervenção humana. Enfim, Gênesis, 3AC, que foi, enfim, e foi um puxando o outro, né? E no final, FTX. Mas assim, tiveram outros, Celsius, Voyager, todos esses protocolos onde você teve default, onde você teve alguma quebra, não eram protocolos puramente smart contracts, eram coisas onde misturava um pouco da tecnologia com intervenção humana. Então, acho que esse é o melhor exemplo de que, enfim, a tecnologia ela é mais eficiente do que a gente tem hoje. Parece que a gente está caminhando mais para o mundo peer-to-peer, cada vez mais, né?
em vez de ser um mundo intermediado. Mas aí é que tá, assim, eu acho que a grande questão filosófica, enfim, de conjuntura é essa, né? Assim, o mundo vai caminhar para ser peer-to-peer ou grandes players vão adotar essa, esses benefícios da tecnologia peer-to-peer e vão implementar de forma mais centralizada. Eu acho que a grande questão é essa daqui para frente. Uma stablecoin seria um caso desse, assim, né, de utilização de uma coisa que poderia ser feita para peer-to-peer, e aí você tem uma empresa pegando isso e se utilizando, seria uma exemplificação de um caso de você usar a blockchain, que foi criada nessa ideia de você fazer essa descentralização, mas você já está criando uma empresa que está centralizando esse funcionamento. Poderia ser. Eu penso mais nessa questão de, por exemplo, toda essa questão de liquidações e empréstimos, alavancagem, esse tipo de coisa. Ah, tá. Sim. Quando eu dei esse exemplo, eu penso mais em, sei lá, grandes bancos adotando essa tecnologia e passando a usar isso em vez dos mecanismos tradicionais que usam hoje em dia. Mas pode ser também. A stablecoin é um exemplo também. Cara, eu queria falar um pouquinho aqui de... Pô, a gente tá falando de todo esse cenário, né? Como que a gente investe dentro disso, né? Tipo, o que você acha que tem mais de interessante para investir aqui, tanto dentro aqui do espaço de um ano, até para o longo prazo? Como que você monta um portfólio cripto? Cara, aí é a pergunta de $1 trilhão, né? Porque, assim, apesar de ser um entusiasta da tecnologia e de estar nesse mercado já há muito tempo, enquanto investimento, que a gente vê que é muito difícil, enfim, competir com o Bitcoin, né? Assim, a gente vê, enfim, ciclo após ciclo, o que a gente vê? A gente vê um movimento ali dos protocolos alternativos, né? A impressão que eu tenho é que você tem ali 6 meses de uma alta performance gigante dentro de uma janela de 4 anos, mas quando você pensa em 5, 8, 10 anos, o devagar e sempre, que não é tão devagar assim do Bitcoin, acaba superando tudo isso, né? E o Bitcoin tem uma questão tanto de descentralização quanto de escassez, né, de reserva de valor, que eu acho que torna o Bitcoin ele foi englobado dentro dessa categoria criptoativos, mas a gente brinca aqui dentro da KR e fala Bitcoin é Bitcoin e cripto é outra coisa. Então, assim, como é que a gente monta um portfólio? E a gente até aqui, internamente, assim, como uma casa que já tem muitos anos, a gente viveu isso passivamente, assim. Em 2021, quando a gente lançou os 2 primeiros ETFs de Bitcoin e Ethereum, no final do ano ali, 2021, era meio a meio. Enfim, o ETF de Bitcoin e o de Ethereum, era meio a meio, cada um tinha 300 milhões. E hoje em dia, o patrimônio da casa, graças a Deus, subiu muito, mas organicamente, passivamente, o Bitcoin virou altamente dominante. Assim como nesse mesmo período a dominância do Bitcoin em relação ao mercado como um todo saiu de, sei lá, 40% para mais de 60%. Então, assim, eu acho que um portfólio de cripto, pensando a longo prazo, por mais que seja a moeda mais antiga e mais conservadora, eu acho que ainda tem que ter um peso grande em Bitcoin. Porque é isso. Na verdade, o Bitcoin ele é, de certa forma, o ouro digital e todo o resto são quase que um private equity, ali, um venture capital tokenizado, né? São apostas. Enfim. Você vai, enfim, fazer um volume maior de pequenas apostas, muitas vão tender a valer zero, mas as 2 ou 3 que derem certo vão multiplicar por tantas vezes que vai compensar todas aquelas outras, né, que
que não floresceram, né? Que não deram resultado. Então, hoje, cara, mesmo pensando a longo prazo, eu acho que eu iria um portfólio altamente concentrado em Bitcoin, e tentaria enxergar nichos e fazer, enfim, sei lá, cestas dentro de cada setor. Pô, AI é um setor que, pô, junção de AI com blockchain. Pô, tem aplicações que são promissoras? Tem, cara. Bota um pouquinho em, sei lá, 5 dessas aí, enfim. Eu acho que é um núcleo forte em Bitcoin e escolher setores. E dentro desses setores você, enfim, diversificar ali. Eu acho que hoje em dia a gente tem alguns setores, apesar de cada ciclo, né, você ter novos setores que nascem e outros que morrem, pelo menos de 2000 desde que o Ethereum surgiu ali em 2015 até hoje, tem sido assim. Acho que o Ethereum é o único que você tem um top 10 ali hoje em dia que tem Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, que veio depois, mas enfim, que entrou e ficou. Você tem um core dentro do top 10 que até se mantém. Mas o top 20, a composição do top 20, ela muda muito, né? Ela tem uma. E você tem teses que vão e que vêm, mas assim, hoje, olhando hoje, eu acho que a gente tem, os setores aí da interseção de AI com blockchain é promissor. O setor de RWA, né, de Real World Assets, que são, enfim, protocolos que ajudem a fomentar aí a digitalização de ativos reais, é um caminho interessante, e todos os provedores de infra para isso, né? Assim, aquela velha máxima, né? Na corrida do ouro, o vendedor de pá e picareta se dá bem, né? Então, assim, provedor de infra para tudo isso também eu acho que é um play mais seguro, digamos assim, dentro dessa diversificação. Cara, eu tenho um argumento aqui que eu queria ouvir de você, se você concorda ou não. Que é o seguinte: tem um argumento maximalista que está um pouco próximo do que você apresentou, né? Pô, o portfólio tem que ser primordialmente o Bitcoin, né? Imagina uma árvore, o tronco é o Bitcoin e as folhinhas são esses outros setores aí que você vai tentar, né, plantar as bombinhas e tirar uma porrada de pelo menos algumas. A AQR é uma casa que tem fundos ativos também, né? Então, pô, tem algum tipo de estratégia de timing, por exemplo? Tem. A gente nasceu, enfim, os nossos fundos ativos, eles nasceram com uma pegada muito mais discricionária lá atrás, e hoje em dia a gente está virando cada vez mais sistemático, né? Com regras definidas de alocação e enfim, de recomposição, de rebalanceamento de portfólio, né? Então, Cara, isso faz uma diferença do caramba, pelo menos também da minha perspectiva pessoal. Mas aí, indo para o argumento que eu ia te perguntar, né? O que você acha que é mais Bitcoin maximalista? O cara que compra e segura e esquece? Ou o cara que faz o timing correto, com habilidade de gestor, e consegue acumular mais Bitcoin ao longo do tempo, vendendo em certos períodos? cara, assim, mais maximalista na definição original do termo, acho que talvez seja o cara que, que compra e segura e nunca vende. Eu já conversei com gente que tinha muito Bitcoin, enfim, na física, e lá em 2017 até anteviu a queda, falou, achou que o mercado estava muito, o mercado vai cair, e não vendeu, sabendo que ia cair e que poderia cair muito. Mas, enfim, pessoas que tinham outras fontes de renda também, quando o Bitcoin foi para $3.000, o cara tinha dinheiro para comprar mais, né? Então, assim, é uma coisa que muda. Você que mencionou os fundos ativos hoje, o fundo que mais empolga a gente lá na QR é um que só opera Bitcoin,
e que ele é sistemático. A gente derivou uma regra de exposição aí on-chain para ou estar 100% alocado ou estar numa composição de Bitcoin com CDI, que é real, né? O fundo é local, é um fundo que não fica tradando muito, enfim, você opera poucas vezes a cada você vai operar basicamente uma vez por mês. A ideia é te tirar dos grandes bear markets. Aí, quando o Bitcoin cai muito, você está com uma posição de caixa maior. E aí você aproveita os preços baixos para recomprar. Você também não vai recomprar no fundo do poço, você não vai pegar a faca caindo, mas você vai aumentar a sua quantidade de bitcoins significativamente ao longo do tempo. Pelo nosso backtest lá, ela bate e muito o Bitcoin. Qual o problema? Esse processo é lento. Essa overperformance sobre Bitcoin, ela é ao longo de vários anos. E aí você entra naquele problema enfim, uma pergunta até que já fizeram para o Warren Buffett, né? Assim, o Warren Buffett, ele é um grande investidor fundamentalista, mas ele não tem nenhum rocket science ali na coisa que ele faz, né? E uma vez perguntaram para ele, por que ninguém ficou tão rico quanto você fazendo o que você faz? Ele falou, porque ninguém quer ganhar dinheiro devagar, todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. E eu acho que tem um pouco disso. Estratégias que só investem em bitcoins e que achem uma regra, enfim, de time ali, por mais low frequency que seja, você tem maiores chances de bater o Bitcoin dessa forma. O problema é que para quem está o dia inteiro de olho grudado na tela, uma hora isso pode parecer chato, porque aí você começa a ver uma moedinha aqui subindo 1000% e outra, eu estou conservador demais. Mas assim, no longo prazo, eu acho que a melhor forma de você bater o Bitcoin é você só ter o Bitcoin, mas alternar momentos entre full Bitcoin e Bitcoin mais caixa. Porque aí para você, não, eu vou ganhar nisso aí, mas também vou ganhar saindo de Bitcoin para alt. Aí, cara, dá para fazer, mas Que nem funciona, né? é difícil, cara. É bem difícil. É porque é muito correlacionado, né? Então, assim, se fazer o time, você tem que ir para uma coisa que é completamente fora do risco. É muito correlacionado e quando você faz uma análise estatística mesmo, assim, a maioria dos tokens, todos eles têm um beta maior do que um, né? Quando você compara com o Bitcoin, em relação ao Bitcoin, um beta muito maior do que um na queda e pouquíssimos têm um beta maior do que um na alta. Cara, curiosamente, eu tava dando uma olhada nesses dados, né, de beta, e eu achei um token, que eu acho que tá no top 10, que tem o beta, se eu não me engano, menor do que um. Pelo menos na janela de 90 dias, que é TRX, da Tron. Que tá, inclusive, muito relacionado com o SDT, né? Mas TRX teve uma alta impressionante, né? Uma alta com uma vol baixa em relação ao. Talvez daí que venha o beta menor que um, porque ele teve, ao longo dos últimos anos, uma vol mais baixa. Você não teve muito drawdown grande em Tron, mesmo em episódios onde o Bitcoin estava caindo muito ali. Então, assim, faz sentido. E é um play, talvez, de pai picareta, né? Porque o que ele é? Ele é uma infra de blockchain. E, cara, se você. E o SDT, que é a maior stablecoin, enfim, por capitalização de mercado, você tem um percentual gigante dela negociando dentro da rede Tron, né? Inclusive, você pega a Turquia, por exemplo, que é um país que já há alguns anos, né? Vários anos, tem um problema cambial, enfim, sério, né? A moeda passou por uma desvalorização gigantesca aí ao longo dos últimos anos. Eu nunca fui à Turquia, mas quem já foi à Turquia diz que hoje em dia uma das moedas mais líquidas que você tem para o dia a dia na Turquia é o SDT na rede Tron. Que, enfim, você tem uma infra ali de pagamentos ali informal de USDT na rede Tron que parece que é um case assim impressionante.
Curioso que eles usam Tron e não uma Layer 2 da Ethereum, né, cara? Será que é só estratégia de penetração de mercado que faz isso Não acontecer? sei, eu nunca parei para investigar, então assim, acho que talvez a gente tenha que gastar um tempo aí tentando, não sei se foi o que chegou antes, não sei se teve a ver com, sei lá, o Justin Sun gastando dinheiro para fazer a rede dele ser dominante, mas dizem que é um case interessante aí de uso diário, digamos assim, de stablecoin para pagamento, e usa a rede Tron. Um outro que eu acho que. Um dos poucos tokens também que eu acho que tem um beta maior do que um na alta, quando você faz uma varredura mais longo prazo, e aí você teve ao longo do tempo questões digamos assim, compliance e adequação, mas um token que performa bem, né, que performa bem em relação ao Bitcoin no longo prazo é BNB, por exemplo. Pronto. Mas assim, É que seria o token, não é nem o token da Binance, mas é o token da rede da Binance. exato. E da Binance também, né? Porque como é que ele começou, né? Qual era o case de você ter BNB? Né? Era você ter BNB para ter desconto nas transações dentro da Binance. A utilidade começou assim, né? Uhum. E só voltando um pouco aqui para aquela parte do timing que a gente estava conversando, Sim. tem algum tipo de sinal, de estratégia de timing que você possa aqui passar para a gente, que você acha interessante para evitar esses grandes bear markets? Olha, a gente usa uma combinação ali de sinais on-chain, muitos derivados mais da. Como é que. Assim, a gente tem uma cabeça que hoje, por mais que seja uma comparação meio esdrúxula, assim, o Bitcoin ainda é meio que o Ibovespa do mercado, né? Eu acho que ele é o termômetro de sentimento, digamos assim. Então, quando a gente faz essas análises, quando a gente usa isso para, enfim, coisas mais de longo prazo, a gente usa basicamente esses indicadores que a gente puxa são basicamente da blockchain do Bitcoin, até porque alguns dos indicadores que a gente usa aí é uma questão, enfim, meio técnica demais. Eu não sei se elas têm valor fora de uma rede em que o sistema de contabilidade da blockchain é o TXO, né? Então, assim, talvez é um indicador que não valha na rede Ethereum, mas valha naqueles filhotes ali do Bitcoin. Mas a gente usa, enfim, a gente usa uma gama de indicadores e faz um scoring ali disso. Alguns têm um peso um pouco maior. E aí, desde, porra, criação de novas wallets, enfim, variação nos saldos de wallets muito grandes. E um que, assim, é antigo, mas é que a gente acha que tem um grande valor, é o MVRV, na rede do Bitcoin, né? É um indicador que a gente usa bastante para a gente tem a nossa leitura lá, enfim, específica de como a gente acha que esse indicador funciona. Mas dentro da blockchain do Bitcoin, a gente acha que ele é um indicador lento, não é uma coisa que vai te dar um sinal de curto prazo, né? Vou usar o MVRV aqui para comprar Bitcoin pensando num trade de 3 semanas. Mas pensando num trade. O MVRV seria um múltiplo de lucro, correto? Ele é uma. O que ele é? Ele é o MVRV, ele é uma sigla de Market Value, que é o Market Cap, né? Sobre o Realized Value, né? O que é o Realized Value, né? O MV está dado, né? O MV são todos os tokens em circulação multiplicado pelo preço do Bitcoin atual. O que é o RV, né? O denominador dessa fração? Ele é todas as moedas que têm em circulação, mas não avaliadas ao preço de mercado, mas avaliadas ao preço que o Bitcoin estava na última vez que essas moedas se mexeram dentro da rede. Então, assim, o RV ele é, em grande medida, uma medida do custo médio de todo mundo dentro da rede, né, digamos assim.
E aí um MVRV muito esticado significa que o preço está muito longe em relação ao seu custo histórico e um MV mais baixo significa que o mercado está tradando perto ali estaria barato, digamos assim. Eu, eu, eu penso mais nele como um price to book do que um PI, né? Do que um PL, digamos assim. E é um indicador que, assim, ele raramente, ao longo desses mais de 10 anos aí, mais de 15 anos, né, de precificação do Bitcoin, é um indicador que raramente veio abaixo de um. É raríssimo você ver o MV abaixo do RV, né? Assim, o mercado tradando a preços abaixo desse preço de custo. Quando isso acontece, costuma ser, enfim, oportunidades seculares aí de compra. É que geralmente. E em que momento que a gente está agora? Cara, a gente está no meio do caminho, enfim, não está nem pela leitura, enfim, pela leitura pura desse indicador, a gente não está nem no momento, não está barato, enfim, mas também não está em momentos com leituras extremas como já teve no passado. Você está meio que no meio do caminho aí, você está sei lá, numa, numa segunda metade de bull market aí. E juntando esses indicadores aí, eu acho que quando você estava no mercado tradicional, o pessoal devia te perguntar bastante como está a sua cabeça, né? Como é que está a sua cabeça aí agora pro Bitcoin, olhando esses indicadores, juntando tudo isso, o que você está enxergando? Cara, eu acho que o Bitcoin ele tem, assim, a gente está no momento, eu acho que a gente está no momento até pelas questões geopolíticas aqui que a gente falou no início, muito, cara, interessante, né? Porque fundamentalmente o cenário que a gente tem deveria ser altamente favorável para o Bitcoin. Enfim, o Bitcoin ele não é suscetível a tarifas, enfim, ele não ele é ao contrário, né? Ele é um instrumento de negociação talvez o mais livre possível para você fugir dessas tarifas. Ele é totalmente neutro em relação a isso. Então, assim, quando tudo aquilo começou, e aí o mercado todo afundou, né? Quando o Trump, desde aquele dia, né? Que é o Liberation Day, que o Trump chegou com aquela tabelinha lá dos países, naquela conferência, enfim, conferência, naquela entrevista, né? Press conference, que ele chegou com aquela tabelinha lá dos países, ó, esse aqui é tantos por cento, esse aqui é tanto, e o mercado afundou depois daquilo. Foi o mês de abril, o início de abril ali. E o Bitcoin foi junto. Mas assim, quando perguntavam pra gente, eu falava, cara, eu acho que, assim, não vou ficar fazendo previsão absoluta aqui, mas eu acho que no futuro, assim, no curto a médio prazo, o Bitcoin tende relativamente a equities performar melhor. E por quê? Porque o Bitcoin ele é imune a tudo isso, ao contrário, ele seria um antídoto para tudo isso, né? Então, de um lado, você tem isso. Um outro fator que a gente até comentou pouco aqui, mas que eu acho que é um fator de demanda impressionante, que são todas essas Bitcoin Treasury Companies aí que surgiram recentemente. Você tem o primeiro e mais antigo deles, né, que é o Michael Saylor, comprando loucamente, assim, toda semana o cara compra 10 mil bitcoins, 20 mil bitcoins, enfim, é uma coisa de. Enfim, é uma é um ritmo de compra realmente frenético e inspirando outras empresas. Enfim, você teve várias outras empresas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Japão e até aqui no Brasil, a Melius adotando essa estratégia. Então, isso aí é um fluxo de compra, pelo menos agora, né, enquanto as empresas têm condições de vender equity com prêmio sem diluir o acionista, em que a máquina do financiamento em tese positivo para você alimentar mais essas compras de Bitcoin continua. Então, assim, é um fator de sustentação grande. Então, assim, juntando esses dois fatores, eu acho que o Bitcoin, na teoria, é um ativo muito bom para essa conjuntura. Mas
eu realmente, em relação ao cenário macro global, enfim, ao mercado de equities, assim, o mercado de equities lá fora tá caro, né? Ele tá esticado. E a gente está entrando num cenário meio esquisito, que a gente está tendo um repique de inflação nos Estados Unidos. A gente até vai ter CPI na semana que vem, vamos ver como é que vai sair, mas pelo que a gente acompanha aqui, os preços não estão caindo e o mercado de trabalho, que era a ponta mais firme aí que indicava que o mercado ainda estava mais forte, digamos assim, começou pela primeira vez, né, no último payroll, teve uma leitura mais fraca, né? Então, o Walter até falou num dado momento aí no início da nossa conversa aqui de estagflação, a gente tem um ou outro indicador de que, sei lá, isso poderia estar acontecendo agora. E aí, como é que o mercado de equity se comporta nisso? Eu acho que, assim, um cenário muito desafiador para equity. E por mais que eu acho que o Bitcoin tenha que ser um ativo descorrelacionado, cara, no curto prazo não adianta. Quando a aversão ao risco pega, tudo, no primeiro momento tudo vai junto, né? Depois as coisas descolam. Mas no primeiro momento, naquela aversão a risco inicial, vai tudo junto. Então, assim, o meu único medo hoje em dia em relação à tese do Bitcoin, pensando mais em curto prazo, a longo prazo eu acho que, enfim, para cima, enfim, na comunidade Bitcoin você tem uma tese do number go up, né? É antiga, enfim, eu acho que ela vai acabar se materializando com vol, mas vai acabar se materializando. Mas no curto prazo, eu acho que a principal incerteza aí sobre Bitcoin, enfim, pensando em, sei lá, final do ano, início do ano que vem, seria a macro. Por mais que a gente tenha hoje em dia uma clareza regulatória e uma chancela institucional vindo dos Estados Unidos muito maior do que você tinha no passado, né? Isso é altamente positivo. Mas até que ponto, assim, pensando em curto prazo, também já não está no preço, né? Porque você teve toda essa sinalização a partir do momento em que o Trump foi eleito, né? Mas no momento de instabilidade macroeconômica lá em abril, foi tudo pro saco, né? Tá que o Bitcoin até ficou menos volátil do que Big Techs, né? Isso aí Sim. foi um sinal, assim, que eu percebi que, porra, isso aqui tá diferente, né? Mas a gente sabe, né, estando aqui já calejado de alguns ciclos já de cripto, que o bear market ele sempre vem, uma hora ou outra, né? Tu acha que essas Bitcoin Treasury Companies, as Ethereum Treasury Companies, as DATs, né, Digital Asset Treasury Companies, elas são mecanismos de alavancagem que vão, na verdade, piorar um bear market que vai vir por aí? Cara, aí depende, existe um fator crucial aí, e aí eu acho que aí é caso a caso, cara, porque existe um fator crucial aí nessa análise, que muita gente, assim, gosta de falar que vai ser a razão do próximo bear market vão ser as Bitcoin Treasury Companies, né? Mas eu acho que é muito caso a caso, porque depende do gerenciamento do risco de cada uma, né? Porque o problema aí é a alavancagem. Quem não está alavancado não tem muito problema. E mesmo no caso da MicroStrategy, que parece muito alavancada, quando você pega. O Bitcoin subiu tanto e o market cap dela também, juntamente aí, subiu tanto também que, por mais que ela esteja alavancada, hoje em dia a dívida dela é 10% do market cap. Não é que seja uma dívida gigantesca. Então, assim, não me parece ser uma empresa extremamente alavancada. Mas como estão surgindo tantas, você pode ter um cara que vem de uma forma mais agressiva. Então, não sei, eu acho que o que vai dizer é o quanto cada uma está alavancada enfim, na eventualidade de você ter um drawdown, a que pontos forçaria o cara, a empresa a ter que vender, né, a sua reserva. E aí sim, aí pode ser a questão da reflexividade lá, né?
O cara vai ter mais dificuldade de captar crédito no mercado ou de fazer um follow-on. E aí, pô, ele vai ter que se desfazer desse Bitcoin ou Ethereum, seja lá o ativo que ele tem na tesouraria. E, pô, são players muito grandes. Isso aí afeta preço e aí começa o efeito cascata, né? A reflexividade que você falou. Sim. Isso é algo que me preocupa um pouco. Então, porra, a questão mais importante ainda pra gente fazer o timing correto, como você estava falando. É. Mas, mas pensando e aí saindo um pouco dessa questão do Bitcoin, pensando em curto prazo, e apesar desses riscos todos que a gente falou, eu pela primeira vez, por mais que seja meio antagônico assim que eu vou falar, né? Eu estou sentindo o mercado pela primeira vez meio propenso a ter uma verdadeira Super ciclo. out-season pela primeira vez em muito tempo. Hum. Eu acho que primeiro A dominância tá caindo bem, né? a dominância está caindo bem. Nesse movimento mais recente é o Ethereum que está puxando, e toda a out-season grande efetivamente começou com o Ethereum, né, depois que vem o resto. Porque até então o que a gente teve? A gente teve pequenos pumps setoriais, né? Teve o pump de AI e de memecoin ali em 2020. Você teve Solana muito forte ali na virada de 23 para 24. Depois você teve ali algumas coisas de AI e memecoin, que inclusive deram sustentação para Solana. É, E ponto. E fora isso foi Bitcoin. Assim, o Ethereum, quando você mede pelo ratio lá ETH-BTC, pô, entre o high que foi no merge em 2022 e o low desse ano, caiu 80%. Era uma underperformance gigante que o Ethereum tinha em relação ao Bitcoin. E as que performaram melhor. Então, assim, aparentemente, isso parece estar sendo corrigido. Então, assim, quem tem que puxar o caminhão, o trem da out-season aí é quem está puxando agora. Vamos ver quanto tempo. Eu acho que assim, o curtíssimo prazo acho que é favorável, mas assim, vamos ver quanto tempo dura, né? Porque assim, é aquilo que a gente fala, assim, quando você pega no passado, essas out-seasons acaba que são janelas de 6 meses dentro de um ciclo de 4 anos ali. Realmente, quando você acerta, é um movimento gigantesco, mas quem fica sempre caçando esses 6 meses aí, se for medir o quanto estaria o equity dele em Bitcoin, dá uma desanimada, né? Josu, não sei se você tem alguma outra pergunta. Se não, pô, acho que a gente podia ir para os takes rápidos, né? Vamos nessa, vamos para os takes rápidos aí, pô. Bem legal, acho que já deu um panorama bom, pô. A gente foi de guerra comercial até aqui, dominância e auto-season, acho que ficou bem completo aí para quem acompanhou até agora. Show. Theo, essa aqui é uma parte do episódio que a gente faz alguns takes rápidos. São perguntinhas, e aí, pô, você responde rápido. Se você quiser elaborar mais um pouco, tudo bem. Mas a ideia é que seja assim algo mais dinâmico. Então Vamos vamos lá. lá. Primeira pergunta. Quem você acha que é Satoshi Nakamoto? Quem eu acho que é Satoshi Nakamoto? Eu acho que não é. Eu acho que não é um cara. Eu acho que são uns 3 ou 4 aí que usaram esse pseudônimo. E uma composição dos suspeitos usuais. Acho que não. Enfim. Ralph Finney, Adam Beck. Cara, eu tô esquecendo o nome de um aqui que é importantíssimo. E que para mim, se tivesse que apostar em um, seria ele. Enfim, eu vou lembrar o nome dele aqui, cara. Hum. Mas assim, Mas você acha que é um grupo de eu acho que é um pessoas, grupo, né? E não uma pessoa acho só. que é um grupo de pessoas. Eu acho que não é um cara só. Uhum. Qual a tua estimativa de preço para o Bitcoin e Ethereum até o final do ano? Até o final do ano, Nick Szabo. Desculpa voltar aqui, Nick Szabo. Se tivesse que apostar em um, seria ele. É, Cara, Bitcoin entre o que está agora e
eu sei que é um intervalo grande que eu vou falar, né? Mas entre o que está agora e 150 mil, pensando em final de ano, 150, 160. Ethereum nesse trade aí de recuperar o atraso, talvez podendo ir a, sei lá, 5, 6 mil dólares. Empresa do mercado de cripto que você admira. Empresa do mercado de cripto que eu admiro. Coinbase. Irado. Você tem algo a elaborar aí? Cara, numa empresa que, enfim, começou como uma exchange, hoje em dia ela pegou esse, essa pegada da institucionalização, fez um IPO, né? Fez um IPO, enfim, num momento de SEC muito contrária, né, ao universo cripto. Foi perseguida, enfim, foi procurou a SEC para entender como ela deveria se portar, foi ignorada e foi perseguida. Se mostrou tá, não vou dizer à frente do seu tempo, mas antenada com as novas tendências, lançou uma chain própria, né, uma Layer 2 de Ethereum, que hoje em dia, em termos de volume, talvez seja uma das principais, se não a principal Layer 2 do Ethereum, com custo de transação super baixo. Então, assim, uma empresa que está realmente atenta a tudo que está acontecendo. Ela é sócia da Circle ela é sócia da Circle, né? Então, assim, ela tem captura aí parte desses ganhos de adoção aí do SDC. Então, assim, acho que é um case de sucesso aí. E de estar ligada Yeah. de estar antenada com o que está acontecendo no seu mercado, né? De não ficar parada, enfim, de estar sempre evoluindo. Concordo com isso aí. Eles têm desenvolvido bastante tecnologia, cara. Inclusive nesse meio de agente, né? E agora integrando com o JP Morgan, com, né, as wallets, né? Achei isso aí sensacional. Integrar conta bancária com wallet. E talvez esse seja o próximo passo para integrar o varejo, né, infra de blockchain mesmo. Mas enfim, sem querer aqui entrar no tangente. Um sonho para o mercado cripto brasileiro. Um sonho para o mercado cripto brasileiro. Algo que você gostaria de ver no mercado de cripto brasileiro que ainda não existe. O IPO de uma empresa cripto brasileira? Algum palpite de qual? Cara, eu acho que hoje em dia a aposta mais óbvia é o mercado Bitcoin, né? Mas acho que seria a aposta. Legal. Um livro, por último. Um livro. Eu tenho uma veia, eu não sou o cara 100% maximalista, mas eu tenho uma veia maximalista forte. Então, eu não posso deixar de citar o Bitcoin Standard do SafeGene. Mas, cara, um livro que é bem basicão, assim, e que eu li lá muito no início, que eu acho que é um excelente livro de entrada para todo mundo que está interessado na tecnologia e que, para mim, abriu um pouco a mente, é o The Internet of Money, do Antonopoulos. Curto, pequeno, fácil de ler, extremamente informativo. Ele dá exemplos assim de evoluções de tecnologias que também geraram desconfiança no início. Ele fala da eletricidade, que todo mundo achava que tudo ia pegar fogo. Enfim, todo milestone grande de evolução tecnológica que afetou os costumes da sociedade, ele traz a título de comparação enfim, eu acho que é bem interessante esse livro, apesar de ser, enfim, relativamente curto ali e fácil de ler. Legal. Josu, você tem alguma rapidinha aí que você queira mandar?
Não, tá fechado aqui. Eu acho que só lembrando aí o pessoal da Mint, até o dia 15, se você abrir sua conta lá e investir em qualquer criptoativo, R$100, você ganha R$50 em Bitcoin, hein? O link vai estar aqui na descrição, então acho que é uma grande oportunidade aí. Depois desse panorama todo aqui que o Theo traçou brilhantemente, eu acho que aí você pondera o que você acha aí de tudo que foi falado aqui. E, Theo, quem quiser te acompanhar aí nas redes, olhar o seu trabalho, ou conhecer mais a QR, como é que faz? Cara, a nossa divulgação em redes, hoje em dia, ela é muito mais institucional, né, do que, enfim, pessoal. Eu acho que até a gente está trabalhando mais nisso, né, mas a gente tem o site da QR Asset, onde a gente tem bastante material ali, somente escrita, né, a parte de, enfim, um resumo semanal, mas a gente tem uma biblioteca ali com justamente diversos artigos que foram escritos ao longo do tempo, enfim, que são digamos assim, masterpieces assim nessa cultura de Bitcoin e blockchain. Tem muitos vídeos também, então acho que é uma parte legal. A gente tem a gente continua fomentando o Instagram ali da QRAS, a gente já teve um Twitter muito ativo, tá um pouco menos ativo, mas enfim, @QRCapital, enfim, e @QRAsset, os dois. Mas é uma fonte de informação e, enfim, e as nossas redes. Eu no privado sou @Teodoro Fleury e Teodoro Fleury. Hoje em dia eu posto mais no LinkedIn do que em outras redes, mas eu acho que assim, a gente foi muito ativo em rede social no início, parou um pouco, mas é uma coisa que a gente está voltando aí a fazer mais. Irado. Theo, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio do CNS Crypto Never Sleeps. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo sobre o que vocês acharam, sobre coisas que vocês querem que a gente fale, ou seja lá o que está rolando aí dentro dessa cachola. Nos deem esses feedbacks que eles são valiosíssimos, beleza? E, obviamente, se inscrevam no canal. Toca no sininho aí para saber quando vai sair vídeo novo. E muito obrigado por estar aqui assistindo Crypto Never Sleeps, um podcast Market Makers. Um grande abraço e até a próxima.